Somos facilitadores do mercado de seguros. Somos a engrenagem que acelera os negócios entre o corretor e a seguradora. Somos os braços que faltam no dia a dia para multiplicar o número de apólices. Nosso DNA está no seguro de transporte de cargas. Somos reconhecidos pela nossa experiência e excelência de 20 anos. Somos hoje solução para mais de 3.000 corretores. Somos referência técnica para treinamento, orientação e execução do seguro de transporte. Somos negociação, pós-venda e operacional, incluindo averbação, sinistro e renovação. Somos confiança, relacionamento, credibilidade, comprometimento, agilidade, respeito e entrega. Somos Fetransporte Brasil. Acesse fetransportebrasil.com.br e nossas redes sociais, @Fetransporte Brasil. Somos apaixonados por seguros. A Educa Seguros é uma agência de marketing digital e criação de conteúdo especializada em seguros. Do planejamento à análise de resultados, realizamos a gestão completa da sua estratégia de marketing digital. Criamos conteúdo em diversos formatos para que sua empresa se aproxime do seu público, seja qual for a plataforma. Em texto, áudio ou vídeo, potencializamos a estratégia de comunicação e marketing digital da sua empresa. E não para por aí. Produzimos eventos online e presenciais. É a sua marca em destaque por meio de produções exclusivas e nos maiores eventos do mercado de seguros. Quer saber como a Educa Seguros pode ajudar a sua empresa? Acesse educaseguros.com.br e conheça nossas soluções. Olá, pessoal. Bem-vindos aí mais a um treinamento bacana aí que a Fetransporte está proporcionando para vocês. De cara, já quero agradecer o convite. Tá, vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Mariana Bruno, sou responsável aí pelo produto de responsabilidade civil profissional dentro da Argo, né? Um dos produtos aí que tem um crescimento fantástico aí nos últimos anos, tá? O que a gente vai falar aqui um pouquinho é desse produto, a gente vai falar sobre um pouco de coberturas, um pouco de exemplos de sinistro, e espero que vocês gostem muito aí do que a gente preparou. Então, aqui falando do produto em si, né? A gente, aqui na Argo, a gente tem um leque de atividades desse produto muito grande, né? Então, hoje na ponta, a gente tem a nossa plataforma online, que é onde você consegue cotar, emitir apólices aí, tudo em menos de 5 minutos, né? Então, nessa plataforma online, para esse produto, a gente tem mais de 40 atividades disponíveis lá dentro. Então, você consegue cotar desde a área médica, que são os dentistas, os dermatologistas, médicos com e sem cirurgia, e até empresas de tecnologia, empresas de contabilidade, até próprio corretor de seguros, tá? Então, dentro da nossa plataforma, a gente tem aí um leque de atividades muito diversificado aí para vocês venderem e oferecerem para o cliente de vocês, tá? Então, aqui são alguns exemplos dessas atividades. E se por algum motivo você não conseguir localizar essa atividade disponível hoje na nossa plataforma, no nosso portal, a gente consegue também fazer uma análise de uma atividade específica por fora da plataforma, tá? E aí a gente vai precisar de um pouco mais de informação, algumas informações mais consolidadas para a gente poder desenhar uma apólice para esse segurado. Mas a via de regra é que você consiga fazer dentro da plataforma, porque ela é bem simples, ela é bem fácil, o entendimento dela também é de muita simplicidade. Você consegue olhar ali dentro aonde você consegue enquadrar qual atividade e tudo mais, tá? Então, um recado importante aqui é: utilizem a nossa plataforma ela é muito fácil e tem algumas condições diferenciadas ali dentro, para o cliente. Então, você consegue fazer pagamento no cartão, você tem uma forma de pagar em juros que é muito maior do que se fosse uma análise interna da companhia, tá? Então, você tem dentro dessa plataforma uma agilidade e uma facilidade ali para poder fazer as suas cotações. Bom, então, falando aqui um pouquinho de como funciona esse produto, qual a aplicabilidade dele, para que ele serve e tudo mais, tá?
Então, quando a gente fala, geralmente, da modalidade de responsabilidade civil, a gente sempre está falando em reparar alguma perda que o nosso segurado possa ter causado. Né? Então, a gente está falando, se a gente falar de um seguro de responsabilidade civil, prestação em locais de terceiros, responsabilidade civil produtos, a gente sempre está falando em reparar uma perda em relação ao terceiro. Tá? E no responsabilidade civil profissional não é diferente. Aqui a gente vai reparar uma perda que o nosso segurado possa ter causado em relação à sua prestação de serviço. Tá? Então, para ilustrar um pouquinho aqui para vocês, a gente está falando daquela empresa ou daquela pessoa que está prestando um serviço e no meio dessa prestação de serviço ele cometeu uma falha, tá? E essa falha, ela causou uma perda ao cliente dele, tá? Então, falando um pouquinho aqui de quem pode contratar a apólice. Então, aqui a apólice, ela pode ser contratada por uma empresa, então, CNPJ, pessoa jurídica, tá? Ou ela pode ser contratada por pessoa física, que são aquelas pessoas, aqueles profissionais autônomos ou aquelas pessoas que trabalham sozinhos, tá? Então, a gente tem essas duas formas de poder contratar. Quando a gente fala de CNPJ e de empresa, a gente está dizendo que a gente dá cobertura para todo e qualquer funcionário ali dentro que esteja trabalhando em nome do CNPJ, tá? Então, essa pessoa contratou, essa pessoa tem um seguro e ele está prestando o serviço aí para uma pessoa que contratou ele para prestar esse serviço, tá? E aí, no meio dessa prestação de serviço, sem querer, ele comete uma falha, ele erra, ele esquece um prazo, no caso de advogados, ele faz um projeto errado, ele esquece de fazer a transmissão do imposto de renda. Então, tem várias possibilidades aí que podem acontecer nessa prestação de serviço, dependendo da atividade, né, que for realizada, e essa falha pode causar um prejuízo financeiro para o cliente. Então, você pensa assim, um contador, se ele esqueceu de transmitir ou deu algum problema na transmissão do meu imposto de renda, a Receita vai me multar. Ela vai falar, poxa, você não entregou na hora, então está aqui uma multa para você poder pagar. Então, o que acontece nesse sentido? Eu contratei o contador para fazer a minha declaração de imposto de renda. E, poxa, ele perdeu o prazo, ele errou. Eu só estou tomando essa multa porque o meu contador errou. Então, o que aconteceu nesse sentido? Ele cometeu uma falha profissional e que causou um prejuízo para mim, que é uma multa ou uns juros, dependendo do que a Receita cobrar. Então, o que acontece? Esse prejuízo financeiro que foi causado pelo meu contador, ele vai ser coberto pela apólice. O contador ele tem essa obrigação aí de reparar essa perda que ele causou para mim. Então, como que ele vai fazer? Ele vai acionar o seguro vai entender qual foi a falha, vai pedir alguma documentação para poder comprovar qual foi essa falha, vai verificar que realmente houve esse prejuízo financeiro, e aí sim vai acionar a apólice dentro das condições da apólice, descontar o valor da franquia ou coisa do tipo e pagar a indenização, tá? Então é assim realmente que funciona. Cometi a falha, essa falha causou um prejuízo para o meu cliente, eu posso acionar a apólice, tá? A falha ela tem que estar ligada sempre com a atividade principal do segurado, né? Então, por exemplo, se ele contratou uma apólice para atividade de advogado, ele não pode querer que eu dê cobertura para uma atividade de engenheiro, por exemplo, porque não é o core da atividade dele. Eu vou cobrir aquela atividade que está na apólice. Então, essa é uma informação importante também para vocês saberem. Toda a atividade que o segurado faça, ela tem que estar descrita na apólice, porque é com base naquilo que eu vou saber que tipo de atividade que eu vou cobrir ou não, tá? Então, é assim como funciona o seguro de responsabilidade civil profissional. É assim que ele pode ser contratado e é assim que ele se desenha durante todo o prazo que ele está vigente. Então, contratou, errou, causou um prejuízo para o terceiro, você pode sim abrir um sinistro e poder ter a indenização da apólice. Óbvio, existem exclusões para algumas atividades específicas, existem alguns pontos que a gente cobre ou não cobre, então tudo vai ser analisado na hora do sinistro, tá? Mas cometeu a falha, houve uma reclamação do terceiro, você pode sim dar entrada como uma reclamação na apólice, tá? Pode passar. Aqui falando um pouquinho mais a fundo, né, do seguro e de algumas coberturas.
O seguro de responsabilidade civil profissional, o E&O, ele tem um pacotinho de coberturas, que a gente sempre costuma dizer. Então, quando você for contratar a pólice, ou quando você for entrar no nosso portal, que eu expliquei lá um pouquinho na frente, você não vai precisar selecionar quais coberturas você quer ter. A gente já tem um pacote de cobertura, por isso que eu digo para vocês que é muito simples e muito fácil de usar o nosso portal. Porque ele já tem aquele quadrinho de coberturas. A gente sabe que alguns outros seguros você precisa incluir uma cobertura, excluir outra e tudo mais. No nosso, não. No nosso, ele é um pacote de coberturas. O que vai mudar? De repente, uma cobertura ou outra, dependendo da atividade. Então, por exemplo, quando tem a área médica, quando a gente está falando de um médico, a gente coloca uma cobertura ali específica para aquela atividade. Quando a gente está falando de um corretor de seguros, a gente coloca uma cobertura específica para aquela atividade, tá? Mas, em geral, as coberturas básicas, elas sempre vão estar ali. Elas sempre fazem parte da apólice. E aí você não precisa incluir ou não, tá? Então, eu trouxe algumas aqui para vocês darem uma olhada. A primeira, que é bem importante também, é a cobertura de despesa de defesa. Então, essa cobertura dos honorários advocatícios, né, que a gente fala, é uma cobertura literalmente de custo de despesa, né? Então, o que a gente está falando aqui? A gente está dizendo que você, como segurado, pode contratar um escritório de advocacia para poder te representar quando você tiver uma reclamação numa esfera judicial, tá? Aqui é importante sempre lembrar que a livre escolha do segurado com qual escritório ele vai querer trabalhar, tá? Ele pode escolher o escritório que ele tem mais confiança, um escritório que é renomado, coisa do tipo, isso fica a critério do segurado, tá? Mas o que cobre realmente essa cobertura? Ela vai cobrir os honorários que você vai ter que pagar para um advogado para poder se defender nessa esfera judicial. E quando a gente fala de esfera judicial, a gente está falando aqui da esfera civil, a esfera administrativa e a esfera criminal, tá? Além dos honorários, o seguro também vai cobrir os laudos periciais, que geralmente na área médica é muito comum para a gente identificar o que aconteceu, para a gente ver se realmente houve uma falha do segurado ou do médico, tá? Os depósitos recursais e algumas despesas a mais que você possa ter aí nessa reclamação, tá? O que vale ressaltar aqui é que o nosso produto, ele cobre as 3 esferas, civil, administrativa e criminal. Nem todas as seguradoras cobrem nessas 3 esferas, tá? Isso é muito importante. Ou elas não cobrem nas 3 esferas, ou elas têm um limitador dependendo da esfera que vier a reclamação, tá? É um ponto aí importante para vocês compararem na hora de fazer a cotação. Outro ponto importante aqui, que todo mundo fala, mas o processo para poder ter indenização sempre precisa ser transitado e julgado ou coisa do tipo? Não, não é assim. Cerca de 80% a 85% aqui das indenizações feitas através dessa modalidade de seguro são pagas através de acordo, né? Mas existem aqueles processos que eles realmente são reclamados em juízo e precisam ser transitados e julgados, né? Quando a gente fala de um acordo, a gente está falando daquela falha que é muito evidente, daquela falha que a seguradora consegue ver que realmente houve a falha e que precisa ser paga a indenização, tá? E nas reclamações que são feitas através da esfera judicial, não tem o que fazer, realmente precisa contratar um advogado para poder se defender, tá? A outra cobertura que também é bem importante é a cobertura de extravio, roubo e furto de documentos. Quando a gente está falando de documentos aqui, a gente fala de documentos de terceiros, tá? É uma apólice de responsabilidade civil profissional e sempre a perda e o prejuízo é para o terceiro. Então, aqui a gente sabe que algumas atividades acabam ficando com aquele documento original, né, do cliente. Então, uma planta de uma casa, um passaporte, um documento de um veículo, algumas coisas que ela pode ficar aí com o documento original. E esse documento original do terceiro, ele pode ser extraviado, roubado e tudo mais. E aí, o que o seguro vai fazer nesse caso? Ele vai pagar toda a parte que ele tiver de prejuízo para tirar um novo documento. Então, falando de um passaporte, a taxa da Polícia Federal, a foto que ele vai precisar tirar. Então, todo esse prejuízo que ele vai ter para tirar um novo documento também está coberto dentro da apólice, tá? A cobertura de subcontratados também é uma cobertura super importante. A gente sabe que hoje em dia
as empresas, quando a gente fala de pessoa jurídica, elas estão subcontratando e terceirizando muitas atividades, né? Então, o que a gente faz nesse sentido e o que cobre essa cobertura em si? Ela vai cobrir qualquer erro que um prestador de serviço seu tenha feito com um cliente seu. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Falando de um escritório de advocacia, tá? Eu tenho meu escritório aqui em São Paulo, e aí eu recebo uma demanda para atender um cliente de Goiânia. E aí eu vejo que não vale a pena eu ficar indo e voltando, não vale a pena eu pagar passagem ou coisa do tipo para atender esse cliente. E aí o que eu faço? Eu subcontrato um escritório de advocacia aí de Goiânia para poder atender esse cliente. O que esse escritório que eu estou subcontratando vai fazer? Ele vai atender esse cliente em meu nome, né? Então, ele é um subcontratado prestando um serviço em nome da minha empresa para o meu cliente, tá? Então, o que acontece? Se esse escritório de Goiânia cometer algum erro, alguma falha que prejudique o meu cliente, ele também vai ter cobertura na minha pólice, tá? Então, isso também é importante. Aqui, vale lembrar que eu preciso de um contrato de prestação de serviço entre as partes, tá? E eu preciso que esse escritório esteja prestando serviço em meu nome, tá? Além dele prestar o serviço em meu nome, eu preciso que seja o mesmo tipo de serviço. Então, se eu sou uma advogada, um escritório de advocacia, eu preciso subcontratar um escritório de advocacia. Não adianta eu subcontratar um escritório de contabilidade para prestar o serviço em meu nome, porque esse não é a minha atividade profissional, tá? Então, aqui também é bem importante essa cobertura que vocês olhem nas cotações quando a gente fala de contratação de pessoa jurídica. A cobertura de chefe de equipe ou diretor médico. Essa é uma cobertura exclusiva para a área médica, né? E é uma cobertura que também não são todas as seguradoras que dão. Então, a gente sabe que o preço do seguro ele interfere muito quando a gente vai fazer a negociação, né? Quando você vai falar com o seu cliente, ele sempre olha muito o preço ou coisa do tipo. Mas também é sempre importante você frisar nas coberturas, você frisar o que uma está dando de vantagem, o que a outra não está, se uma franquia está maior que a outra, e comparar realmente as condições, porque às vezes ele pode achar que está pagando mais barato, quando tiver um sinistro, ele, por exemplo, não vai ter cobertura, né? Então, essa cobertura também é importante para a área médica, porque o que acontece? Às vezes os médicos, eles têm as apólices, pessoa física e tudo mais, e ele trabalha em várias clínicas, ele atende em hospitais, ele é um clínico geral, ou ele é um cirurgião, alguma coisa do tipo, né? E o que acontece? Às vezes esse cirurgião ele tem uma equipe, e essa equipe que está fazendo a cirurgia, que está colocando a mão na massa, né? Colocando em prática essa cirurgia, né? E o que acontece? Esse médico ele pode ser o chefe dessa equipe, ele pode ser o diretor responsável por essa equipe naquele plantão ou coisa do tipo, né? E ele pode sim ser reclamado e ser responsabilizado perante a uma falha profissional dessa equipe ou de alguma pessoa dessa equipe, tá? Então, isso é importante. Você precisa entender que, além de você ser responsabilizado pelo aquele erro que você realmente está executando, você também pode ser responsabilizado pelo erro de alguém que está à sua volta, simplesmente pelo fato de você ser o diretor daquele plantão ou ser o chefe daquela equipe que, de repente, está fazendo ali a cirurgia ou alguma outra coisa, tá? Então, olhem sempre para ver se tem essa cobertura, que também é uma cobertura bem importante. E a última aqui que eu trouxe, que eu também acho muito importante para vocês darem uma olhada, é uma cobertura básica, tá? Essa provavelmente vai estar em todas as profissões que vocês forem cotar. É a cobertura de danos à reputação. É uma cobertura onde... Como que eu posso dar um exemplo bem simples? A gente está falando aqui dessa cobertura que o segurado ele pode contratar uma empresa de assessoria de imprensa para poder colocar uma nota no jornal, na internet ou coisa do tipo. Como que funciona essa cobertura e quando que eu posso usar essa cobertura? Toda e qualquer cobertura, ela precisa ter uma reclamação do terceiro, né? Pode ser uma reclamação por e-mail, uma reclamação por juízo, uma reclamação por WhatsApp, alguma reclamação escrita do terceiro para eu poder acionar e dar entrada numa reclamação, num sinistro dentro da companhia. E aqui, nesse caso, o que acontece? A gente tem a reputação em si daquela pessoa. Então, a gente tem a reputação do médico, a gente tem a reputação do dentista, a gente tem a reputação da própria empresa. E a gente sabe que a marca da empresa é um dos bens intangíveis, né?
ele é importante, ele é um bem que não é incalculável, né? E mesmo para o médico, o nome dele, poxa, ele ficou ali 5, 6 anos estudando, se especializando, para chegar a uma reclamação, que pode ser infundada ou não, na imprensa, onde a reputação dele pode ser manchada, né? Por um problema que talvez ele nem tenha causado e nem tenha sido um erro. E aí vai acontecer o quê? A apólice, ela dá essa verba para você contratar uma assessoria de imprensa para poder tentar reverter essa situação. Então, colocar uma nota ali dizendo que, olha, de repente o erro aconteceu, mas tal situação já foi resolvida, ou olha, esse tipo de informação não é verídica, e vai seguindo a situação para poder cuidar dessa parte dessa reputação da empresa, tá? Ou da empresa ou do próprio da pessoa física que contratou a apólice, tá? Então, isso também é muito importante para que o cliente se sinta mais confortável e ele vai estar amparado não só na indenização, quando a gente fala de terceiro, né, mas também em relação à imagem dele e tudo aquilo que ele construiu durante a sua carreira, tá? Pode passar. Agora aqui falando um pouquinho mais do produto em si, né? No slide anterior eu falei muito para vocês de diferenças, de informações importantes quando vocês forem comparar a cotação, comparar preço, comparar franquia, né? Então já dei algumas dicas nesse sentido. E aqui eu vou falar um pouquinho do diferencial dos nossos produtos, né? Principalmente do RC profissional. Então, do nosso produto, quando a gente fala do produto Argo, né? A gente tem um produto diferenciado do mercado, a gente tem uma condição diferenciada também. Então, quando você faz uma cotação, você sempre tem ali uma opção de 1, 2 ou 3 franquias para você selecionar, né? E a franquia, ela reflete diretamente no preço final do seguro. Então, isso também é uma informação importante, onde você vai ter ali uma forma de como negociar com o seu cliente. Se você sentir que ele ali está procurando preço, você pode agravar um pouco a franquia e daí vai mostrar para ele que vai ficar um pouco mais barato, né? Então, além de todos esses pontos, eu sempre gosto de falar de algumas coisas importantes em relação ao nosso produto. Então, quando a gente fala de ampla definição de segurado aqui, a gente está querendo dizer que a gente cobre todos os funcionários daquela empresa, né? Quando eu falo de pessoa jurídica, que comete alguma falha, alguma coisa do tipo, eu estou cobrindo ali dos estagiários até os diretores da empresa. Quando a gente vai ver o clausulado de algumas outras seguradoras, os estagiários geralmente não estão cobertos, ou alguns cargos não estão cobertos, né? Então, isso também é uma coisa importante para vocês olharem nas condições gerais do seguro, tá? Se você oferece um seguro, por exemplo, para um advogado, para um escritório de advocacia, eles têm vários estagiários ali, né? E aí, de repente, ele vai para uma companhia que, de repente, ou está mais barato, ou tem alguma outra condição que atrai ele, e aí, na hora de um sinistro, ele não vai ter cobertura porque teve a mão ali do estagiário fazendo. Então, isso é uma informação importante para vocês darem uma olhada e verem qual é a maior definição ali de segurado naquilo que eles estão contratando. Tá? Maior leque de profissões. Então, aquilo que eu falei para vocês logo no começo, a gente tem mais de 40 atividades ali disponíveis. E quando eu falo de atividades, por exemplo, a gente fala do engenheiro, mas eu tenho engenheiro civil, eu tenho engenheiro que faz estrutura, eu tenho um engenheiro que faz só o projeto, outro que só faz execução. Então, quando a gente fala de leque de profissões, a gente está falando que dentro dessas profissões e dessas atividades, a gente tem subgrupos, né? Então, quando a gente está falando de um advogado, ele pode ser um advogado civil, ou ele pode ser um advogado tributário. Então, a gente consegue fazer a classificação desse risco muito bacana em relação àquilo que ele realmente faz. Então, por exemplo, se eu tenho um escritório de advocacia que ele faz 100% trabalhista, ele não pode, mais ou menos, ter a mesma taxa de um advogado que faz 100% tributário. Por quê? Porque um risco é um pouco mais agravado que um outro. O índice de sinistralidade de um advogado tributário é maior do que de um advogado trabalhista, né? Então, isso é importante, é a parte que a gente tem o maior leque de atividades, e dentro dessas atividades você tem subgrupos, né? Que é de fácil entendimento e que você vai ter uma taxa, algo diferenciado, classificado realmente para aquele risco, tá? E as coberturas diferenciadas também. Eu já falei ali de várias, dei exemplo de algumas,
e da ampla definição dentro dessas coberturas diferenciadas, né? E a gente também tem uma cobertura que é muito bacana, que é uma cobertura que a gente chama de sala de emergência. Ela não é bem uma cobertura em si, ela é mais um serviço que a gente presta para os nossos segurados, tá? É um canal de 0800 ali que a gente tem disponível dentro da nossa plataforma, tá? Onde o próprio segurado pode entrar em contato com um advogado especialista na área dele. Então, o que é um advogado especialista na área dele? Poxa, aqui eu falei que eu tenho mais de 40 atividades. Então, eu vou ter clientes que são advogados mesmo, eu vou ter clientes que são veterinários, eu vou ter clientes que são dermatologistas e de várias outras atividades. E essas pessoas, geralmente, elas gostam de falar a mesma língua com o advogado. Né? Por exemplo, se um médico vier falar comigo, eu vou falar segurez com ele e ele vai falar mediquez comigo. A gente não vai se entender, porque ele vai usar um termo técnico e talvez eu também use um termo técnico. Então, o que a gente faz? A gente tem esse canal aí, esse 0800, onde ele vai falar com um advogado, por exemplo, especialista na área médica, um advogado especialista na área contábil. Para quê? Para ele poder se sentir confortável em explicar uma situação, de repente, de emergência, onde ele pode ter tido um óbito ali numa cirurgia, onde ele pode ter esquecido de responder uma guia, não saber que tipo de formulário ele precisa preencher numa hora de risco, né? Então, a gente tem esse canal para quê? Para dar mais segurança e mais conforto para o cliente numa hora de crise, que a gente chama, né? Ninguém quer errar, ninguém quer prejudicar a um terceiro, ainda mais financeiramente, né? Quando alguém mexe no nosso bolso já é ruim, imagina a gente mexer no bolso de alguém sem querer, né? Então, é justamente para isso, para dar um conforto para o segurado e para ele poder tirar algumas dúvidas do seguro, falar em termos técnicos ou pedir algum conselho ou algum formulário que ele precise preencher, tá? Então, também essa é uma cobertura que, na verdade, é um serviço diferenciado que a gente oferece para todos os nossos segurados, tá? A contratação online e a tecnologia que a gente fala. A nossa empresa ela é bem voltada para a tecnologia, né? A gente gosta dessa parte de inovação, a gente gosta de dar a ferramenta na mão do corretor para ele poder ter uma autonomia muito grande e ter esse poder aí de decisão junto com o cliente, tá? Então, a gente tem a nossa plataforma que eu falei para vocês, ali você consegue cotar, emitir, renovar, fazer pagamento no cartão de crédito de várias formas, tá? A nossa plataforma, ela tem melhorias a ser feitas, óbvio, como qualquer outra ferramenta de tecnologia, né? Eu digo, se não tem melhorias e não tem, às vezes, alguns probleminhas que acontecem em tecnologia, é porque a gente não está, a gente está estagnado, a gente não está evoluindo. Então, isso é uma coisa que a gente faz muito, é uma constante evolução da plataforma, uma constante evolução do produto. Para vocês terem uma noção, a gente revisita nossos produtos a cada 6 meses, a gente olha os nossos sistemas para, puxa, o que a gente pode deixar mais fácil para o corretor e para ele poder ter um poder de barganha ali na mão na hora da negociação. Então, isso é algo que a gente leva muito em consideração, que a gente tem muito no nosso DNA, principalmente quando a gente fala desse produto de responsabilidade civil profissional, tá? E aqui, por último, mas nada menos importante, o atendimento de sinistro, né? Se vocês olharem ranking SUSEP e tudo mais, vocês vão ver que no RC profissional nós somos a empresa com maior número de apólices. Então, a gente tem o maior número de clientes e a segunda maior empresa em quantidade de prêmio emitido, tá? Isso a gente está falando aí de mais de 3 mil clientes. A gente tem muito cliente dentro da nossa carteira, né? E a gente sabe que da mesma forma que a gente dá para o cliente e para o corretor contratar o seguro de uma forma simplificada, na hora do sinistro isso também tem que ser simplificado, né? O atendimento tem que ser muito bom, muito ágil e de uma forma clara, né? Se a gente dá treinamentos e tenta falar de uma forma mais simples possível sobre o seguro para tirar aquele bicho de 7 cabeças que todo mundo acha que é o seguro, aqui no sinistro a gente também tenta simplificar ao máximo. Você consegue abrir sinistro pela nossa plataforma,
ali tem informações que você consegue fazer para a gente fazer uma primeira análise, para não precisar te pedir uma série de documentos e depois eu não precisar de nenhum deles. Então, a gente tem isso. Além do que, quando a gente fala de sinistro, a gente não está aqui como seguradora só para pagar ou não o sinistro. A gente está aqui para apoiar o segurado nesse momento, né? A gente tem segurados aí que têm apólice durante 2, 3 anos, nunca usaram e, de repente, acabam usando no 3º ou no 4º ano, né? E aí que eles vão testar se o meu seguro funciona, aí que eles vão testar se isso que ele pagou durante tanto tempo realmente vai ter aplicabilidade. Então, nessa hora, a gente tem que estar disponível, a gente tem que atender bem e ser de uma forma simplificada para o cliente, para ele entender até onde vai a cobertura, como que funciona, ele paga primeiro os honorários, depois a gente reembolsa e tudo mais, para deixar tudo muito claro e para que ele se sinta confortável nessa hora de crise, né? É aquilo que eu falei, é importante que a seguradora sempre esteja do lado dele, não é a seguradora que vai dizer se a falha existiu ou não, isso é uma coisa muito importante, é que eu falei lá no começo para vocês, dos acordos. Se a falha ficou muito evidente, ficou comprovada, a seguradora vai pagar através de acordo e tudo bem. Se a falha não ficou muito evidente, o processo vai ser transitado e julgado, e no final quem vai dizer se houve a falha realmente, se houve o prejuízo realmente, vai ser o juiz. Não somos nós da seguradora que determinamos isso, né? Então isso é importante. Não é a gente que vai falar se realmente no final ele errou ou não. Quem vai dizer é o juiz, tá? Então o atendimento de sinistro é algo que a gente preza muito e que eu tenho muito orgulho em falar que funciona muito bem aqui dentro. Óbvio, problemas existem, um caso pontual, outro, mas pela quantidade de clientes, pela quantidade de apólices que a gente tem, o negócio funciona muito bem e muito ágil, tá? Pode passar. Aqui agora, finalmente, é a hora da prática, né? E dando exemplo de sinistros, como que a apólice responde, falando alguns valores de indenização e tudo mais. Essas peças de marketing aqui que eu coloquei, a gente vai ter mais algumas ao longo da apresentação para mostrar. A gente divulga muito nas nossas plataformas digitais, nos nossos canais de comunicação, no Instagram, no Facebook, outros canais. A gente divulga bastante porque a gente acha que isso agrega muito valor, tá? Então, dê uma olhada aí nas redes sociais que vocês vão achar mais exemplos até do que esses que eu estou trazendo aqui, tá? Aqui é um exemplo de uma empresa de RH, uma empresa de recrutamento e seleção, que ela foi contratada por uma outra empresa para fazer aí um processo seletivo, um processo não só seletivo, mas um processo de um pouco de folha de pagamento para alguns casos, pagamento de hora extra, pagamento de banco de horas e tudo mais, tá? E aí, no meio dessa prestação de serviço, alguns funcionários da empresa que tinha contratado o serviço dessa empresa de RH, falou, olha, os cálculos aqui das nossas horas extras estão errados. E aí isso foi começando a acontecer cada vez mais. O terceiro entrou com uma reclamação por e-mail mesmo, falando para essa empresa, olha, queria que vocês validassem os cálculos, porque a gente está recebendo muita reclamação, a gente precisa entender o que aconteceu. E aí, conversa vai, conversa vem, é feita vários cálculos em cima disso, a seguradora participa junto, né, dessa perícia, dessas informações que a gente pega do sinistro, e aí realmente foi identificado que o valor do adicional noturno estava sendo pago errado. Então, assim, aqui nesse caso, por uma falha do nosso segurado, ele não só mexeu no bolso do cliente dele, mas dos funcionários do cliente dele. Então, assim, era uma situação bem ali difícil e muito sensível quando isso começou a acontecer, tá? Foi feita todo o levantamento do que aconteceu e tudo mais. Realmente houve uma falha de um percentual ali que estava sendo calculado errado, tá? Identificamos que houve realmente a falha. E aí o prejuízo apurado foi de R$65 mil, já pago para o terceiro, para ser repassado aos colaboradores, tá? Então, aqui a gente fala de um prejuízo significativo, né, de R$65 mil. E quando a gente fala do prejuízo, a gente não está falando só do financeiro, né? Imagina se esse cara, de repente, não tem esse dinheiro em caixa,
porque é muito difícil, né? Você ter um dinheiro, uma grande quantia assim em caixa. A chance dele perder o cliente dele é muito grande, porque, poxa, você já errou, você já me prejudicou e agora você está me causando um prejuízo que você não vai conseguir pagar. Então, assim, é importante, nesse sentido, você sempre ter um seguro, uma seguradora por trás. Por quê? Porque ela vai te dar esse conforto, ela vai te ajudar nesse momento para que você, além de ter, né, você errou e, além disso, você pode perder o seu cliente. E quando a gente fala do seguro, a gente ajuda nesse sentido, você acabar não perdendo o seu cliente, tá? Aqui mais um exemplo, né, na prática de como funciona para algumas atividades. Aqui eu selecionei um exemplo de enfermeiro, né? Aquele enfermeiro que de repente é recém-formado ou que já tem algum tempo de casa e de trabalho e tudo mais. E como vocês sabem, os erros acontecem ainda mais quando a gente menos espera, né? Então, aqui, falando de um exemplo de engenheiros, aqui foi uma paciente, né, que foi para o hospital, né? Ela foi reclamada ali com disfunção renal. Então, ela estava sendo medicada, ela estava sendo atendida, ela tinha que tomar uma injeção de não sei quanto lá por dia e tudo mais. E na troca de plantão, o enfermeiro trocou o que estava sendo atendido de dia e passou outro para ser atendido à noite. E aí a manipulação desses remédios foi dada errado. Então era para ela tomar uma injeção de um remédio X, ela acabou tomando duas. O enfermeiro acabou dando 2 doses para ela desse medicamento que ela teria que tomar uma única dose, né? E aí foi feito, ela tomou durante acho que 1 ou 2 dias e começou a ter várias complicações, né? Começou a ter uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca e tudo mais. E aí veio a óbito. Após isso, veio a reclamação em cima do hospital e tudo mais, e o hospital identificou que esse enfermeiro tinha errado, né? A reclamação, além de ter sido para o hospital pessoa jurídica, foi feita em cima do enfermeiro e dos médicos que estavam cuidando. Então, essa pessoa, quando abriu o processo para reclamar, ela reclamou no hospital e reclamou em cada uma daquelas pessoas que estavam atendendo a empresa. A empresa não, desculpa, o paciente. E aí a pessoa veio a óbito e tudo mais, o processo foi transitado, julgado, foi feito perícia, identificado que realmente teve esse erro aí do enfermeiro na hora de aplicar a medicação e foi paga aí uma indenização de 150 mil. O único responsável foi realmente o enfermeiro, o hospital não teve que pagar nada, nenhum outro médico teve que pagar nada, porque foi identificada ali a administração errada do remédio, tá? Aqui mais um exemplo, né, de uma atividade que vem contratando cada vez mais o seguro, né, que são os cartórios, que são os tabeliões e tudo mais. Então, aqui eu trouxe um exemplo também. Esses exemplos que eu estou trazendo são todos exemplos reais, tá, gente? Coisa que aconteceram aqui e que a gente vê acontecendo cada vez mais, tá? Esse caso aqui é um caso de cartório, né? Foi feita uma compra e uma venda de um imóvel, e na hora dessa transação de pessoas, né, que a gente tem que ir lá, assinar e tudo mais, foi identificado, depois de 2 anos da vigência da apólice, foi identificado que o nome da pessoa, para quem estava comprando, foi escrito errado. O nome da pessoa foi escrito errado. Quando ela foi ver essa documentação, ela identificou, e aí isso teve todo um problema aí de prejuízo causado. Por quê? Porque ela não conseguia dar baixa no documento. Quando ela foi no outro cartório para dar baixa, para IPTU, essas coisas, tudo mais, ela não conseguia fazer, né? Então, por ela ter tido todo esse problema e por ela poder ter, né, o imóvel dela em nome de outra pessoa que poderia ter pedido o imóvel, porque falou, eu paguei, e na verdade não tinha pagado nada. Então ela foi até o cartório, ela fez uma reclamação formal, tá? Então ela pedia aí uma indenização de 250 mil em cima desse problema que poderia ter causado e desse prejuízo que ela não conseguiu pagar IPTU e tudo mais. E aí foi para
para juízo e tudo mais. O juiz entendeu o que aconteceu, entendeu que realmente o cartório havia errado e causado esse prejuízo para o cliente, e aí sentenciou aí o nosso segurado a pagar 237 mil de indenização para o terceiro. E, por fim, esse aqui, que é uma das atividades aí que mais contratam o seguro, que entendem um pouco mais do seguro. É uma atividade que não gosta de dizer que existem falhas na área médica, ou que ele contrata o seguro, ele não gosta de dizer, não é algo que ele sai espalhando para todo mundo, porque, querendo ou não, a gente está falando de vidas, né, de pessoas, e de perdas que são incalculáveis ou coisa do tipo, mas acontece muito e a quantidade de sinistro é muito grande, né? Então, aqui um exemplo que eu trouxe para vocês, aqui a gente vai falar um pouquinho do profissional da saúde, mas a gente cobre as clínicas, a gente cobre aquele profissional autônomo e tudo mais, tá? O que aconteceu? O paciente foi ser atendido, chegou lá com uma forte crise de dor de cabeça, uma febre e tudo mais, isso antes da pandemia que a gente está vivendo, tá? Reclamando de dores e tudo mais, ele foi atendido no consultório, o médico falou, não é nada, é só um mal-estar, é uma virose que você pegou, não passou nenhum medicamento específico, nem nada. O paciente passou, voltou para casa e começou a piorar muito. No que ele piorou muito, ele foi para um hospital, para entender o que estava acontecendo, porque ele não estava se sentindo bem, ele já tinha passado no médico, o médico não tinha diagnosticado nada. E aí foi quando o médico do hospital identificou que ele estava aí com um problema foi diagnosticado com dengue, por tudo aquilo que ele estava sentindo, foi feito o exame e tudo mais. Então, o que aconteceu nesse sentido? Depois de um tempo que esse paciente estava mal, que ele foi para o hospital e tudo mais, ele voltou para a clínica, reclamou para o médico, né? Falou, olha, devido à sua falta de profissionalismo, devido ao erro do seu diagnóstico, eu piorei, tive que ir para um hospital, eu tive complicações por causa disso, e por causa disso eu estou pedindo aí um prejuízo financeiro para você arcar todo o gasto que eu tive com o hospital por você não ter diagnosticado isso a tempo, de eu poder ter sido medicado a tempo. Então aqui eu vou te processar em juízo, pedindo indenização pelo medicamento que eu tomei, os horários, os prejuízos que eu tive dentro do hospital e tudo mais. Então, realmente, o processo foi levado ali para uma esfera jurídica, e o valor da indenização, no final, foi pago aí mais de 15 mil reais de indenização para o paciente por um erro, uma falha de diagnóstico, né? Não houve nenhum erro aí de diagnóstico, houve uma falha dele não se medicar o paciente de uma forma correta, e esse paciente ter tido uma piora significativa no quadro, tá? Pode passar. Bom, pessoal, acho que eu falei um pouco do produto aqui para vocês, das particularidades dele, de como ele funciona na prática, né? Então, esses exemplos vocês podem utilizar aí com o cliente de vocês, porque se de repente não aconteceu um sinistro com ele, com certeza aconteceu com alguém muito próximo dele, né? Ou então esse exemplo que você vai passar é algo que ele pode se ver ali, que pode acontecer no universo da prestação de serviço dele, tá? Quero agradecer aqui que todo mundo está visualizando, agradecer aqui a participação, esse tempo que vocês ouviram, deixar uma mensagem aqui que é um produto que ele realmente tem essa aplicabilidade forte no mercado, é um dos produtos que mais cresce no mercado, tá? A gente vê aí mesmo em ano de pandemia, em ano de crise, a gente teve um crescimento significativo em quantidade de contratações. Uma coisa que vale a pena vocês olharem é que se você não está atendendo o seu cliente ali para esse seguro, naquele cliente que você tem a sua base, provavelmente outro corretor esteja atendendo, né? Então, é importante que você olhe e ofereça para o seu cliente uma proteção de forma 360, de uma proteção onde ele vai ter o seguro do patrimônio dele, ele vai ter o seguro da profissão dele, ele vai ter vários tipos de seguro, onde um acaba complementando o outro, tá?
É um seguro que o ticket médio não é caro para tudo que ele oferece. Ele oferece ali os custos de defesa, restituição de imagem, perda de documentos de terceiros. Então, assim, ele é um seguro onde vale muito a pena o terceiro, o segurado, contratar e você, como corretor, também vender, tá? Espero que vocês tenham gostado e deixo aqui um abraço para todos. Obrigada.